dúvida eu vou passar, tudo bem. Chegamos finalmente ao mais importante, ao mais interessante módulo do nosso curso de macroeconomia. E aí, por que é mais importante, mais interessante? Não é apenas porque cai nas provas, aliás, despenca nas provas. É porque esse modelo, ele faz com que você entenda de uma vez por todas o funcionamento real da macroeconomia. É com prazer que eu apresento para vocês o modelo ISLM. O modelo ISLM que trabalha as principais características da macroeconomia. O que a gente tinha visto? Vamos ver aqui na lousa, só para a gente lembrar, recordar é viver. Nós tínhamos visto o modelo keynesiano. E nesse modelo keynesiano, nós havíamos compreendido que toda vez que o governo faz alteração de gastos ou faz alteração nos tributos, isso gera como efeito uma alteração na renda da economia ou no produto da economia. O problema é que a gente não conseguia observar, por exemplo, certo. Eu já entendo, aliás, que se o governo aumentar os gastos, ele vai aumentar a renda, ele vai aumentar a produção. Mas e se houver uma alteração na base monetária? O que isso significa? Qual é o efeito da alteração da base monetária na taxa de juros? Qual é o efeito da alteração na base monetária na produção? Será que quando o governo coloca mais moeda na economia, isso faz com que a produção se altere? O modelo ISLM, ele responde a todas essas perguntas. Ele junta o entendimento da economia keynesiana com o entendimento do modelo do mercado monetário. O que acontecia antes? Só para que você se assente. Antes, se observava que quando a quantidade de moeda aumenta, lá na teoria clássica, a quantidade de moeda aumenta, teoria quantitativa da moeda, como nós estávamos no pleno emprego, os preços acompanhavam, os preços subiam. Então, essa era a realidade. E Keynes disse que a moeda seria o véu da economia. O que é importante são os gastos do governo, é como é que o governo gasta, porque isso influencia a renda. Então, eu tenho a economia clássica, onde os preços não têm importância, eu tenho a economia keynesiana, onde existe uma forte força do governo enquanto ente central, e aí eu tenho o que nós chamamos de síntese neoclássica. O que é a síntese neoclássica? É a união do modelo clássico com o modelo keynesiano e a inovação de que agora, sim, se o governo começar a mexer na quantidade de moeda da economia, isso vai afetar a produção também. Então, só para vocês entenderem, quando se falar em síntese neoclássica, cai na prova de vocês, síntese neoclássica, e eu já sei que se está falando no modelo ISLM. E aí, falar em síntese neoclássica é falar do modelo ISLM, que vai fazer a união de dois mercados, do mercado de bens e serviços, do mercado de bens e serviços de um lado, com o mercado monetário do outro. E aí, para ser mais exata, vamos agora abrir um pouco mais isso. Se nós lembrarmos lá na introdução, nós vamos nos recordar do seguinte: a grande economia, a macroeconomia, né, aquele fluxo circular da riqueza expandido, tinha 4 agentes econômicos. Nós tínhamos o governo, de um lado, nós tínhamos as famílias, em um outro lado, nós tínhamos as empresas, aqui, e o resto do mundo. Os 4 agentes de uma economia. Além disso, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos que esses agentes interagiam no mercado de bens e serviços, está aqui a definição, ou mercado,
Esses agentes interagiam no mercado de fatores. Está aqui. Esses agentes agiam no mercado de ativos financeiros. Então, tá aqui. O que a gente fazia no mercado, na análise keynesiana? A gente focou no mercado de bens e serviços. Como é que, uma vez o governo injetando gastos nesse mercado, isso fazia com que as empresas produzissem mais, as famílias consumissem mais, fossem gerados mais empregos que iriam reabastecer, iriam aumentar a demanda da economia, fazendo com que esses investimentos voltassem. Então, quando eu falo em modelo keynesiano, eu falo dessa parte do mercado de bens e serviços. Por isso que o modelo keynesiano, propriamente dito, ele é chamado de modelo keynesiano simplificado. Simplificado por quê? Por duas razões. No modelo keynesiano simplificado, nós desconsiderávamos as taxas de a taxa de juros, as taxas de juros. Nós dizíamos que nessa economia, quando o governo gasta, isso não influencia a taxa de juros e nem os níveis de preço. À medida que os governos fossem gastando, eles podiam gastar o máximo que eles quisessem, e isso não iria afetar de nenhuma maneira os níveis de preços. Então, quando se falou no modelo keynesiano, nem se altera a taxa de juros, nem se altera níveis de preços. Por isso que, dada essa simplificação, o modelo keynesiano mais simples, como o próprio nome diz, ele só analisava as interações do governo com o mercado de bens e serviços. Então, aqui na lousa, o modelo keynesiano analisava essa injeção aqui. E essa injeção aqui se restringia a afetar o mercado de bens e serviços, afetar as empresas, afetar o mercado de fatores, porque nesse caso o mercado de fatores vai ser influenciado pela formação de emprego. Então, o mercado de trabalho é um segmento do mercado de fatores e, além disso, afetava também as empresas. Então, uma vez que o governo mexesse na economia, tudo isso aqui é sensibilizado. Mas, à medida que o governo gastava, por exemplo, não existiria aumento de preços. Qual é o ponto? É que quando o governo gasta, nós precisamos considerar que isso vai afetar, sim, a taxa de juros. Por que isso vai afetar a taxa de juros? Porque quanto mais o governo gasta, mais as pessoas consomem. E quanto mais as pessoas consomem, mais elas vão demandar moeda para fins transacionais. Então, quando a gente expande a análise do modelo keynesiano, a gente passa a observar o seguinte, que existe sim uma relação entre os gastos do governo e a taxa de juros, que Keynes não considerou e que nós vamos passar a considerar a partir do modelo ISLM. Então, no modelo ISLM, também conhecido como modelo keynesiano generalizado, nós vamos tirar desse modelo keynesiano generalizado, nós vamos flexibilizar que haverá uma alteração na taxa de juros. E aí, por que haverá uma alteração na taxa de juros? Porque só iniciando, quando há, digamos, um aumento dos gastos, esse aumento dos gastos vai impulsionar ao aumento do produto, que é a mesma coisa que a renda. Lembrem, a gente vai agora relembrar bem a questão das identidades macroeconômicas fundamentais, produto igual a despesa, igual a renda. Então, quando se aumentam os gastos, há um aumento da produção, há um aumento da renda. Quando essa renda aumenta, haverá o aumento do consumo. E aí, quando o consumo aumenta, o que acontece? Haverá, deixa eu só colocar inclusive aqui de azul, um aumento da demanda por moeda para a transação.
e essa demanda por moeda para transação aumentando, isso aqui, de alguma maneira, vai afetar a variável taxa de juros. Vai ter um efeito na taxa de juros, sim. Então, agora, no modelo keynesiano generalizado, a gente vai observar o seguinte, vamos voltar aqui na lousa, que quando o governo atua nesse lado de cá, mesmo analisando exclusivamente a parte fiscal, isso vai ter um efeito no mercado de ativos financeiros. E aí, em que mercado de ativos financeiros? Isso vai afetar o segmento do mercado monetário. E aí você vai lembrar lá do início da análise de macroeconomia. Se não tiver aqui no curso de macro, está lá em Introdução à Economia, quando nós vimos o fluxo circular da riqueza expandido, que o mercado monetário é o segmento do mercado financeiro que é voltado para atender às demandas do governo. Então, agora no modelo keynesiano generalizado, os três modelos que compõem a macroeconomia de um país, eles estão interligados, estreitamente interligados. E aí o governo sabe que essa interligação pode potencializar o efeito da sua política ou pode reduzir. Então, todos esses efeitos serão analisados a partir de agora, através do que nós vamos chamar de modelo keynesiano generalizado. E aí, o que é que acontece nessa ideia aqui? Nesse modelo keynesiano generalizado, nós vamos dividir a economia de duas formas. Que divisão é essa que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a economia. Vamos fazer uma... Deixa eu só arrumar isso aqui. Uma divisão da economia de duas formas. Vamos ver a economia dividida em economia real, de um lado, e economia monetária, do outro. Então, nós temos dois patamares da economia. Economia real, economia monetária. E uma economia afeta na outra. Como? Só é lembrar lá, a gente vai agora reforçar bem aquela ideia do fluxo circular da riqueza. Quando nós tínhamos o movimento de real da economia, em contrapartida, eu tinha o movimento monetário. Então, existe uma relação muito próxima entre o que é real e o que é monetário também. E aí, como é que eu estabeleço o equilíbrio da economia? Também chamado de equilíbrio da demanda agregada, equilíbrio do lado real da economia, ou equilíbrio no mercado de bens e serviços. Nós vamos lembrar dos agregados monetários que nós vimos lá atrás. E aí, só uma observação, e sempre reforçando, daqui para frente existe um namoro muito forte dos conteúdos. Não lembra bem dos conteúdos, faz uma revisão no material, porque eu vou começar a buscar de vocês informações que ficaram lá atrás. Primeiro, para consolidar o assunto. Segundo, para a gente não pensar que nós estamos estudando em caixinhas. Os modelos, eles se relacionam fortemente. O que é que eu tenho aqui? A gente tinha aqui Y, a produção era igual ao consumo mais o investimento. Nessa nossa primeira análise, que Y é igual a consumo mais investimento, nós consideramos que a economia ela é fechada. Nesse caso aqui, fechada e sem governo. Nós vamos analisar a economia fechada inicialmente e depois a economia aberta também. Mas primeiro, economia fechada. O governo vai entrar assim, mas de uma forma mais na frente. Então, na economia fechada, tudo que era produzido ia para o consumo. Para o consumo de quem? Para o consumo das famílias, C, consumo das empresas, os investimentos.
E para onde, então, nesse caso aqui, produto é igual a despesa ou produto é igual a consumo. Tanto faz. E o que é que nós tínhamos também? Que toda a nossa produção ia virar renda. E para onde é que iria a renda das pessoas? A renda das pessoas teria apenas dois destinos. A renda iria para o consumo ou para a poupança. Então, nessa segunda relação, eu tinha que produto é igual a renda. Para onde é que vai minha renda? Para o consumo e para a poupança. E aí eu tinha que produção era consumo mais poupança. E produção era igual a consumo mais investimento. E aí o que é que eu tenho? Eu tenho Y em cima, Y embaixo. Basta unir isso aqui. E aí eu sei que no equilíbrio, o que é equilíbrio? No equilíbrio, quando produção é igual a despesa, que é igual a renda. Nesse equilíbrio, eu tinha que C mais I era igual a C mais S. E aí eu tinha que I era igual a S, que os investimentos são iguais à poupança. E dessa relação de equilíbrio entre investimento e poupança, nós temos a nossa primeira relação fundamental. O mercado de bens e serviços, que é o mercado que mede o fluxo de consumo da economia, ele pode ser representado pelo equilíbrio entre investimento e poupança. Então, quando nós falarmos no equilíbrio do mercado de bens e serviços, nós estamos dizendo que poupança é igual a investimento. E dessa relação entre poupança igual a investimento, nós temos a curva de investment igual a savings. Investment de investimento, savings de poupança. Essa curva se chama curva IS. Então, o que é que a curva IS representa? A curva IS representa o equilíbrio no mercado de bens e serviços. E aí, nesse equilíbrio de mercado de bens e serviços, isso significa dizer que os investimentos serão iguais à poupança. E aí, eu posso dizer que toda vez que for se falar em equilíbrio no mercado de bens e serviços, eu tenho investimento igual a poupança. Curva IS. A curva IS, ela representa o equilíbrio no mercado de bens e de serviços. Do outro lado, eu tenho o equilíbrio monetário. Então, eu tenho um equilíbrio. Equilíbrio é o equilíbrio real. Eu tenho outro equilíbrio, o equilíbrio monetário. O que acontece no equilíbrio monetário? Eu tenho que, para que o mercado monetário esteja equilibrado, eu tenho que a oferta de moeda, que eu agora já sei o que é, tudo que é ofertado de moeda em uma economia tem que ser igual à demanda por moeda, que é o que está exatamente aqui embaixo, né? Então, equilíbrio monetário. Quando é que a economia está com equilíbrio monetário? Quando a oferta de moeda é igual à demanda por moeda. E o que é que isso gera? Isso gera uma outra curva. Uma curva que vai expressar o equilíbrio no mercado monetário. A curva Liquidity igual a Money, a curva LM representa todo equilíbrio no mercado monetário. E aí, equilíbrio no mercado monetário vai significar dizer o equilíbrio no mercado de ativos financeiros como um todo, só por simplificação. O que é que eu tenho quando eu estudo, então, o modelo ISLM? O que acontece quando eu estudo o modelo ISLM? Eu agora vou considerar os dois equilíbrios juntos. Eu vou considerar o equilíbrio no mercado de bens e serviços, de um lado,
e o seu impacto no mercado monetário ou no mercado de ativos financeiros. E esse equilíbrio vai ser extremamente importante para que eu entenda a economia está de fato equilibrada ou não. E você vai me perguntar, mas e o mercado de fatores? E aí lembra, o mercado de fatores ele vem meio que com uma sombra do mercado de bens e serviços. Porque quanto mais as pessoas consomem, mais se demanda trabalho. Porque mais as empresas querem contratar para poder produzir. Então, no nosso caso, o mercado de bens e serviços vai ter uma íntima relação com o mercado de fatores. E aí, uma vez o mercado de fatores em equilíbrio, uma vez o mercado de bens e serviços em equilíbrio e o mercado de ativos financeiros também em equilíbrio, o mercado de fatores vai estar, porque o mercado de fatores ele vem atrás do mercado de bens e serviços. E com a análise do modelo ISLM, eu consigo ter a ideia do todo. Eu consigo entender todo o funcionamento da macroeconomia. Então, eu consigo entender, por exemplo, que o governo agora vai fazer uma coisa chamada de políticas econômicas. E o que são as políticas econômicas que nós vemos tanto nas rádios ou nas televisões, nos noticiários? Quando o governo faz políticas econômicas, o governo vai fazer políticas que afetam o equilíbrio desses mercados. Então, a partir de agora, eu vou analisar a economia keynesiana, sim, mas a economia keynesiana olhando por um todo, olhando que o governo vai, vez por outra, mexer na parte fiscal para alterar o equilíbrio do mercado de bens e serviços e, vez por outra, vai mexer no mercado de ativos financeiros, mexendo no equilíbrio do mercado monetário. Quando ele faz isso, um mercado afeta o outro. Então, o governo vai mexer no equilíbrio fundamental da economia. E essa é a parte mais solicitada nas provas, porque falar em políticas econômicas é falar basicamente em duas políticas. De um lado, a política fiscal e do outro lado, a política monetária. Então, política fiscal de um lado, política monetária do outro. Essa análise tem que estar, assim, super clara na sua mente. Para finalizar, o que é que eu preciso saber? O que é que eu vou aprender nesse modelo? O que é que eu vou sair sabendo desse modelo? Eu vou poder analisar com a alteração das políticas econômicas, porque é basicamente isso que as bancas pedem. Quando o governo mexe na política econômica, o que acontece com o equilíbrio? Quais são as variáveis que são afetadas? E aí, a gente vai observar o seguinte: quando o governo altera a política econômica, ele vai mexer no PIB, nossa variável macroeconômica fundamental vai continuar sendo a variável macroeconômica fundamental ainda. Ele vai mexer na taxa de juros, ele vai mexer na taxa de câmbio, ele vai mexer na inflação. Obviamente, quando ele mexe no PIB, logo aqui de ladinho, ele mexe na inflação, não. Ele mexe no emprego também, vai mexer no emprego também. O que é que nós vamos fazer nessa análise inicial do modelo ISLM? Nós vamos ver a composição do modelo da curva IS, a composição da curva LM, os impactos das políticas econômicas, de uma forma mais restrita, apenas no PIB e na taxa de juros. Logo em seguida, por que nós vamos fazer isso? Porque nós só vamos considerar aquela economia fechada. A economia não se comunica com o resto do mundo. Logo em seguida, nós vamos abrir essa economia. Nós vamos fazer com que seja possível, se comunicar com o resto do mundo. E aí entra em destaque a taxa de câmbio. Taxa de câmbio que também vai ser influenciada pela política econômica. Então, quando for analisar, aliás, a taxa de câmbio, a gente não vai falar mais do modelo ISLM, mas do modelo de Mundell-Fleming.
o modelo de Mundell-Fleming, que nada mais é do que modelo IS-LM para o caso da economia aberta. Finalmente, para analisar a inflação, nós vamos considerar o modelo, vamos dizer, o outro modelo, o modelo oferta agregada e demanda agregada. E aí eu vejo que, por exemplo, lá no fim das contas, quando o governo aumenta os seus gastos, isso vai gerar um aumento de preços também, que é exatamente o que a gente está vivendo agora no finalzinho do ano de 2014. O governo aumentou muito os seus gastos. Esse aumento de gastos gerou uma forte pressão, gerou emprego sim, mas gerou uma forte pressão inflacionária. E aí a gente consegue unir tudo isso dentro de um modelo só. E vocês vão conseguir, quando a prova pedir para vocês resolverem, vocês não vão precisar mais decorar o que é que vai acontecer. Mas vocês vão começar a entender, inclusive, como é que os noticiários se comportam. E aí a macroeconomia talvez tenha muito mais sentido, porque vocês veem, de fato, que os modelos explicam de forma correta. Então, esse é o nosso preâmbulo, esse é o nosso teaser do modelo IS-LM. Só para dar um gostinho, a gente vai parar por aqui porque a gente precisa compreender melhor a curva IS. Finalmente, o que acontece quando há equilíbrio no mercado de bens e serviços? Qual é o formato da curva IS? E de que forma o governo afeta o mercado de bens e serviços e a taxa, gerando alteração na taxa, no PIB e na taxa de juros. É sobre isso que a gente fala na aula que vem. A gente se encontra em breve. Até lá!